Olá, pessoas queridíssimas. Eu resolvi fazer algo aqui com relação à Prova Nacional Docente, que eu vou chamar de aulas zero. Eu vou pegar ali alguns temas importantes e eu vou falar do começo para quem nunca viu aquilo. E aí eu preciso também que vocês interajam comigo no sentido de falar se o formato é legal, se vocês gostariam que o vídeo durasse mais tempo. E peço ajuda também no compartilhamento, peço ajuda também nas curtidas. E aí, a nossa aula zero de hoje é sobre sociologia da educação. Sobre sociologia da educação. Eu tenho os meus autores do coração no campo da sociologia da educação, mas eu não posso começar por eles, porque antes de falar desses autores, nós temos que conversar aqui sobre o que é a sociologia. Precisamos conversar sobre o que é a sociologia. E aí algo importante, eu queria que vocês guardassem essa informação. A sociologia, ela é uma ciência. Ela é uma ciência. E o que é ciência? A ciência, ela é uma forma de conhecimento. Então, tentem imaginar as formas de conhecimento como se fossem lentes que nós colocamos para enxergar a realidade. Então, nós temos formas diferentes de conhecimento. Por exemplo, nós temos o conhecimento de base religiosa, que é um conhecimento que tem como fundamento a fé. Então você tem fé em algo, então a religião ela é legitimada pela fé. Nós temos o conhecimento do senso comum, que é aquele conhecimento espontâneo, aquele conhecimento que nasce da experiência cotidiana. Você abre a geladeira e percebe que tem alguma coisa estragada. Você não levou a geladeira até até um laboratório para tentar identificar o que está estragado, mas você adquiriu ao longo da tua vida a experiência de saber que era o feijão que tinha azedado, certo? Nós temos o conhecimento filosófico, que é baseado na razão, e nós temos o conhecimento científico, que é baseado na razão também. Mas além de ser baseado na razão, o conhecimento científico ele precisa ser passível de comprovação, ele precisa ser passível de repetição, ele tem um método característico e cada vez mais o conhecimento científico ele é matematizável ou matematizado se vocês quiserem. Então, a sociologia ela é uma ciência. E aí, pelo sócio de sociologia, muitos de vocês já devem imaginar que a sociologia ela é uma ciência que estuda a sociedade. E aí nós temos uma questão que emerge e que é importante, porque existem outras ciências que estudam a sociedade. A história estuda a sociedade, a geografia estuda a sociedade, a língua portuguesa estuda a sociedade também. Então, o que teria a sociologia de diferente em relação a estas outras ciências? Bom, aí nós temos que remeter aquele sujeito que é considerado um dos fundadores aí da sociologia, que é o Auguste Comte. Quem foi o Comte? Comte ele é considerado um filósofo, mas ele também foi professor de exatas, ele estudou na Escola Politécnica de Paris. E é importante a gente lembrar, o Comte ele nasceu em 1798 e faleceu em 1857. Então ele viveu naquele período de bastante efervescência política na Europa, sobretudo na França. E também o Comte ele vivia um contexto também
em que o método científico ele já estava em processo de legitimação, em processo de consolidação. Como assim? Bom, até o século XVII, as pessoas que cuidavam das questões de um ponto de vista mais racional eram os filósofos naturais. Não existia a figura do cientista profissional tal como ela existe hoje. Então, é no século XVII que vai acontecer uma cisão entre filosofia e ciência. E aí a ciência vai passar a ter essas características que eu enumerei anteriormente. Mas algumas ciências já estavam, eu não vou falar aqui em processo de consolidação, mas elas já estavam constituídas. A gente já está falando aí que o que Galileu propôs, René Descartes também, a gente já tinha uma experiência também do ponto de vista tecnológico. E aí o que o Comte vai propor é o seguinte: nós precisamos de uma ciência que nos permita pensar os problemas da sociedade, não apenas pensar e também prever os problemas da sociedade. Tanto que um dos lemas, na verdade isso aí está no livro do Comte, que ele fala que o objetivo seria então da sociologia ver para prever segundo o dogma geral da invariabilidade das leis naturais. Então, o nosso queridíssimo Comte, ele acreditava o seguinte, que assim como existem fenômenos da natureza que são invariáveis, deveriam existir fenômenos sociais que seriam igualmente invariáveis. Então, como assim, Alexandre? Por exemplo, o meu sangue ele é de tipo B, fator RH positivo. Não dá para alterar, né? Não dá para alterar. Eu podia querer ter um sangue, sabe, aquele que doa para todo mundo, tal. Enfim, não dá. A gente tem as estações que enfim, existe aí a questão das mudanças climáticas, mas, enfim, a gente ainda organiza a nossa vida com base nas estações. E aí a gente pode citar várias outras leis naturais, a lei da gravidade, enfim. E é aí que entra uma ideia central e que é aquilo que alguém pode perguntar numa prova de sociologia da educação em que o avaliador decida perguntar sobre o Comte. Ele vai perguntar o quê? Ele vai perguntar o seguinte: bom, o Comte estabeleceu um conjunto de leis, segundo as quais, na perspectiva do próprio Comte, a sociedade e o próprio pensamento evoluiria. Por isso nós temos no pensamento do Comte a chamada Lei dos Três Estágios. Lei dos Três Estágios. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Estou fazendo esse vídeo aqui na faixa, mas tem como acontece nas plataformas, tem propaganda no meio. Vocês aqui eu estou rifando a minha guitarra, então eu vou colocar aqui para vocês. Comprem o número da guitarra, tá bom? Compre o número da guitarra para ajudar o papai aqui. E também vou deixar para vocês aqui a minha chave Pix. Vocês podem fazer contribuições voluntárias. E se quiserem também podem agendar aulas específicas sobre assuntos que vocês quiserem, tá bom? Esse foi o momento de propaganda. Voltemos agora para a Lei dos Três Estágios. Então, gente, de acordo com o Comte, as ciências e o espírito humano como um todo desenvolvem-se através de três fases distintas, que são a fase teológica, a fase metafísica e a fase positiva. Por favor,
não digam que a fase positiva tem a ver com ser joinha, em momento nenhum, certo? Porque quando a gente fala de estado positivo, é o estado da ciência, no sentido de que a ciência tem algo a dizer a respeito da realidade, tá bom? Vejamos o que acontece então em cada um desses estágios. No estágio teológico, predominam as explicações baseadas na religião. Então, por que é que não está chovendo? Não está chovendo porque a dança da chuva não foi feita adequadamente. Então, predomina nesse estágio a fé. O estágio metafísico é aquele estágio que é baseado nas explicações racionais, mas que não necessitam de comprovação empírica. Então é o estágio em que se localiza a filosofia, o pensamento filosófico. Então é uma etapa aí de transição entre o estágio teológico e o estágio positivo. E o estágio positivo é aquele estágio em que as explicações a respeito da realidade elas são baseadas na experimentação e nas leis científicas. É a busca pela regularidade e que tem a ciência como um elemento de progresso social. E aí tem algo interessante para dizer, e que isso é importante porque pode cair numa prova. A corrente filosófico-sociológica que o Comte cria recebeu o nome de positivismo. Ele também é o sujeito que criou a palavra sociologia, que até então não existia. E o positivismo ele exerceu uma influência muito grande no movimento republicano brasileiro, de tal forma a que os dizeres da nossa bandeira, que são ordem e progresso, eles são dizeres positivistas. Então isso já caiu em vários concursos públicos. Perguntas do tipo, os dizeres da nossa bandeira têm relação com qual corrente de pensamento? É o positivismo, é o positivismo. Então isso é o que vocês precisam saber a respeito do início da sociologia no que tange a questão do Comte. Mas para nós entendermos a sociologia da educação, nós temos outros autores que vão ser mais importantes e sobre os quais nós falaremos no futuro. Então acompanhe estas videoaulas para maiores informações, conhecimentos, dúvidas. Se tiver algum comentário para fazer, alguma pergunta, alguma sugestão, coloca aí embaixo, compartilha esse vídeo com os amigos. Coloquei aí também a chave Pix para quem quiser fazer uma contribuição voluntária. Se não quiser fazer também, tudo bem. E é isso, tá? Muito obrigado pela audiência e até a próxima.